Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Estamos aqui para o nosso terceiro podcast. Não sei se vocês estão lembrados, se nos acompanham desde o começo, mas no nosso primeiro podcast nós tivemos a presença do Dr. Yuri Maria, que contou um pouco da sua trajetória e comentou conosco aquela famigerada e infame carta de Amores Bergoglio, Letícia. Amores Letícia. E sim, Salve Maria. salve Bom dia a Maria. todo o povo católico da terra de Santa Cruz. Hoje o tema é muito bom. Estamos aqui também. Pode falar, Diogo. Continua se apresentando-nos. Sim, senhor. Então, o Dr. Yuri Maria já está aí. E no segundo podcast nós também falamos também sobre o assunto relacionado ao sedevacantismo. Estava conosco o senhor Luciano Takaki. E curiosamente, também está aqui conosco agora o senhor Luciano Takaki e aquele que já se apresentou aqui, o doutor Yuri Maria. Então, saudações, doutor, saudações, Luciano. Salve Maria, espero dar a minha contribuição aqui, né? Eu Mais estou à uma. disposição. Perfeito. O assunto é muito interessante, né? Que hoje a gente vai ver de vez, né? Matar de vez essa questão de que o Papa é só uma questão de opinião. É uma opinião, segue se você quiser, tá tudo bem. Cada um fique com a sua doutrina, né? O famoso opinionismo. E responder também às acusações de que somos subjetivistas, né? Como protestantes, algo assim? É. Pois é. Então, a ideia do opinionismo, de uma forma geral, é tentar dizer assim, a questão do Papa, ela é uma questão em discussão, é uma opinião teológica, e, na verdade, tanto faz. Vamos ir para a nossa missa tridentina, vamos seguir a tradição, e a questão do Papa, isso deixa para o futuro, deixa para um outro momento, ela não é importante. Né? E se eu acredito que ele é Papa ou que ele não é Papa, isso não vai mudar nada, não faz a menor diferença. Então, é sobre isso que nós gostaríamos realmente de começar a falar aqui no nosso podcast. Felizmente, estou muito bem acompanhado aqui de pessoas que fizeram um estudo a respeito do assunto. Então, a princípio, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Yuri. Então, falar um pouco sobre os seus estudos a respeito disso. Inclusive, tem relação com a questão do protestantismo. Doutor, como que o seu estudo sobre o protestantismo lhe levou a entender melhor essa questão do opinionismo? Então, primeiramente, o católico, né, ele tem que saber que a identidade do Romano Pontífice constitui essencialmente a identidade da Igreja Católica Romana. Então, nós somos obrigados a resolver a nossa dúvida sobre a identidade do Pontífice. É a obrigação. Primeira coisa, aonde está a Roma, ali está a Igreja. Temos que saber onde é que é. E se aquele Papa é verdadeiro. Temos que olhar, ouvir, né? A quem vos ouve, a mim ouve. Então, temos que saber. O católico, por mais sábio e erudito que seja ele se submete ao ensino da igreja, é certo e confiante que essa igreja não pode errar. Ele só discute as coisas que não são definidas ainda pela fé. Fora isso, a gente tem que obedecer. E quando os católicos, os sedevacantistas vão aprofundando a doutrina, vendo os documentos pontífices e vendo que é impossível de se ter um Papa que ensina uma coisa que é contrária totalmente a todo o ensinamento de milhares de anos. Então, isso já faz a gente ter um juízo. E esse juízo tem que ser resolvido. E é a primeira coisa que o católico deve buscar. E qual que é a regra, doutor? Então, permita-me colocar a pergunta, então. Mas qual que é a regra que o católico ele deve seguir para ele poder fazer esse juízo de uma maneira que seja legítima, de acordo com o que a igreja manda e não de acordo com sua opinião privada, seu juízo privado, como fazem os protestantes? Qual é a nossa regra da fé? A regra da fé é a doutrina católica, né? A regra da fé, que a gente tem que olhar, e é o Papa. O Papa é o que diz o que é certo, o que é errado, qual o caminho que nós devemos seguir. E se a gente vê que um Papa está ali falando algo que qualquer catecúmeno vai saber que, olha, se você dá a comunhão para quem é adúltero, isso aí é um pecado mortal. E um Papa da Igreja Católica faz uma coisa assim, numa carta, ensinando que pode dar comunhão, é tranquilo, vai ser salvo. Isso aí não existe. Isso aí, a gente faz o juízo e fala, esse daí não é Papa. E aí, o que acontece? Vem aquele povo que fala que isso não importa,
A gente isso aí não tem nada a ver, vamos continuar aqui na nossa, a gente não precisa saber quem que é o Papa, pode ser o Edir Macedo pode estar lá no trono e falando todas as heresias que puder, e a gente pode continuar aqui seguindo a nossa e tal, e reconhecendo ele como Papa e tudo bem. Isso aí é o opinionismo, né? O que a pessoa faz é um relativismo da fé. Uma ideia protestante. A gente sabe aqui, por exemplo, eu tenho um livro aqui, que uma carta muito importante de Dom Antônio de Almeida. Ele fala assim: a unidade da igreja vem da própria essência da verdade. A verdade é essencialmente una. E a sua realidade necessariamente impõe a adesão da nossa inteligência e do nosso coração. Os princípios ontológicos da nossa razão impõem a permanência da unidade da verdade em qualquer terreno que ela se situe. Por isso mesmo a verdade foge ao relativismo e à dependência dele. E ela é independente do tempo, do espaço e dos homens. Pois, na realidade, a que se reduziria, se ela devesse submeter-se ao capricho dos homens, às modificações dos momentos históricos ou dos lugares do espaço, isso daí não seria a verdade. Então, nós somos os católicos, a verdade é sempre universal. Né? Ela vai ser sempre a mesma em todos os momentos. E a gente tem que saber, sim, isso aí é uma coisa que não pode ter um sede vacantista convicto, não pode, em consciência, considerar a posição de quem acredita que a sede está plena, né, sede plenista, né, uma posição teológica sem ofender a fé. Então, se você acha que ele não é Papa, e você tem um amigo que acha que ele está ofendendo a fé, e você achar que isso não... Sabe, tem gente ainda sede vacantista que fica ainda defendendo as pessoas que ainda falam sede plenistas, e é uma coisa, assim, contraditória, porque se o seu irmão está ali ofendendo a fé, acreditando que aquele é Papa, fazendo missa unacum, mandando as pessoas rezarem por ele, e etc., está ali sustentando essa hierarquia, né? E isso é uma das piores heresias de nosso tempo. É por causa disso que a igreja está até hoje, né, sem a resolução, porque ainda existe pessoas que mantêm essa hierarquia por causa de um reconhecimento. Eu acho que isso é aquela posição como é que se fala no período do comunismo, que tinha a oposição controlada, né, que tinha que, antes dos comunistas irem fazer uma revolução, eles já sabiam que ia ter uma oposição, e eles já se infiltravam nela para minar ali a força, né, de reação daquele povo. Sim. É isso que eu acho que aconteceu. Sim. Senhor Luciano, agora eu gostaria de falar com o senhor também sobre essa questão do opinionismo. O Dr. Yuri, ele já deixou claro que para nós católicos é necessário o Papa é importante, o que diz o Papa não é uma questão que a gente pode deixar para depois, porque ou eu me submeto ao Papa, reconheço como tal eu me submeto ao Papa, ou então tenho que ser honesto e dizer, bom, não temos Papa e por isso nós temos que seguir então aquilo que os Papas antigos ensinavam. Mas há pessoas que dizem que não é assim, que na verdade qualquer dessas opiniões ela pode ser mantida, inclusive recentemente, parece que o senhor Carlos Bezerra disse alguma coisa nesse sentido, e inclusive acusou os sedevacantistas de subjetivismo. Eu soube disso por meio do senhor e de algumas outras pessoas também que comentaram ali nos grupos. Eu queria que o senhor esclarecesse um pouco mais essa problemática, já que o senhor também até chegou a escrever um artigo a respeito dessa questão do subjetivismo, opinionismo. Então o senhor poderia dissertar um pouco sobre isso, como começou essa controvérsia recente e qual é a sua resposta a essa problemática? Salve Maria. Essa acusação de subjetivismo não é, da parte dos sedevacantistas, não é nova, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi, primeiro no vídeo do Padre Tchekada, né? Ele falou da acusação feita por John Salsa e Robert Cisco, no livro True or False Pop, e eu mesmo resolvi conferir, porque eu sou assim, né? Eu vou direto na fonte para ver, vou ver se é isso mesmo. Aí eu vi ali, tá ali, né? O John Salsa nos acusando de julgamento privado, e ao conhecer isso, dá bem a posição nesse breve tempo de 2 meses, chega à conclusão que não é isso. Pelo seguinte, o que a gente faz é uma aplicação daquilo que estudamos a partir de grandes teólogos, né? Canonistas,
ou mesmo os próprios papas. Porque se um papa não pode ensinar o erro, porque ele é o vigário de Cristo na Terra, então a gente não pode, é nosso dever rejeitar a autoridade de um papa que supostamente ensina o erro. Essa é uma tese que o próprio Carlos Bezerra falou, né, de que o erro, ele falou o seguinte, tá? É o seguinte, o Papa, como vigário de Cristo, ele só pode ensinar a verdade, ele concorda, porém, ele disse que o erro, por ser algo que ontologicamente falando não pode ser ensinado, então é por isso que os papas estão expressando erros. Olha só que tem um problema aí. Se um papa ele manifesta um erro, né, não vou usar o termo ensinar aqui, vamos usar a palavra dele. Expressar um erro, manifestar um erro, dizer um erro, para as pessoas que eu reconheço como tal, esse erro terá valor magisterial. Aí que está o problema, entendeu? Então, isso é uma teoria completamente nova, que na verdade a primeira vez que eu vi com ele, e podemos aplicar isso aos protestantes, né? Olha, o pastor não está ensinando o erro, ele está manifestando o erro, mas na verdade ele não pode errar. Então, vira uma bagunça. É aquela infalibilidade que eu também tenho, né? Eu sempre... eu também sou infalível. Eu também sou infalível. Eu sempre acerto, exceto quando eu erro, né? Eu sempre estou certo, salvo quando eu digo alguma coisa errada. Vamos ter que reinterpretar aquela coluna da fé e da verdade, né? Vamos ter que reinterpretar isso aí, porque tudo bem. Sim, e eu reitero aqui que não foi a minha intenção atacar o professor Carlos Bezerra, tá? Eu tinha estima por ele, entendeu? A gente trabalhou junto em várias ocasiões, mas tem certas coisas que não dá para admitir, entendeu? Então é por isso que eu fiz a questão de escrever um artigo respondendo e corrigindo. Tá? E infelizmente parece que ele está persistindo ainda. É uma pena. Então, aí qual é o problema dessa posição reconhecida nesse aspecto? Então, nos acordos de subjetivismo e até mesmo de soberba, porque a gente não reconhece uma autoridade, etc. e tal. Mas só que tem um problema. A posição reconhecer e resistir reconhece alguém como Papa, tá? E ele se acha no direito de ficar escolhendo o que um Papa ensina, do que assentir e o que não assentir, o que não obedecer não obedecer. Olha, agora Francisco errou, então a gente não ouve ele. Exato. Agora ele acertou. Então tá. Então a gente... Exato. O senhor me permita fazer um pequeno parênteses aqui, que tem muita gente comentando essas coisas aí. Então, aliás, é bom a gente observar, um Papa reinante, né? As disposições de um Papa reinante em matéria de disciplina, elas são obrigatórias e são seguras quando esse Papa se estabelece, né, enquanto está sob o seu olhar. Com o passar do tempo, uma medida disciplinar da igreja, por exemplo, ela pode se tornar nociva pela mudança das circunstâncias, por uma série de fatores. E assim ela ser mudada. Por exemplo, a gente tem o exemplo da confissão na igreja, né, que a igreja adotava uma maneira de confessar, depois, devido a alguns acontecimentos, foi mudada a disciplina da igreja para confissão auricular e assim, outras coisas. Então, a disciplina da igreja realmente ela pode mudar, não mudando a substância, por exemplo, no caso dos sacramentos. Mas o que não pode acontecer é um Papa reinante estabelecer uma disciplina aqui agora, essa disciplina que seja nociva, problemática, faz as pessoas perderem a fé, se tornarem praticamente protestantes. Então, isso jamais pode acontecer. E o pessoal RR, eles defendem isso, que os papas conciliares, né, inclusive esse reinante aqui, o que eles estão estabelecendo, dando continuidade ao projeto Vaticano II, é algo ruim, é algo contra a fé, é algo contra os costumes, é algo nocivo às almas dos fiéis, que é importante, e a doutrina católica ela diz o contrário, isso jamais pode acontecer. Se é a igreja católica, isso não pode acontecer. E eles falam que a gente faz o juízo do Papa, que vocês são juízes, estão juizando o Papa, mas eles já fizeram o juízo. Já fizeram o juízo, já fizeram, você sabe o que é católico, o que não é. Você está fazendo um juízo. Então a gente pode falar, a partir de vocês já são sede-vacantistas, o pessoal da RR, e não sabem, porque eles não chegaram até o fim da conclusão, né? Se isso aí não é católico, logo... Não pode vir da igreja católica. Isso, é essa a conclusão. Eles não chegaram até o...
estão no passinho ainda, né? Estão quase lá. Bem, pelo menos uma coisa eles perceberam, né? O que vem do Vaticano II e a Missa Nova são maus, né? Exato. Isso aí, Uma coisa. Graças a Deus já deram um passo, agora falta dar o outro. E esse é o problema, né? Exatamente. Então essa é a grande dificuldade, né? Na verdade, eles entendem o problema objetivo, só que eles não enfrentam a questão como deveria ser. E isso é um problema, como o senhor Luciano colocou, que não é novo. Então teve essa controvérsia com o Carlos Bezerra, mas na verdade isso é uma questão que a gente pode traçar no movimento tradicional até mais ou menos o outono de 1979. Se os senhores me derem licença, eu gostaria de contar um pouco essa história. Eu posso? Mas eu só gostaria de... sim. Finalizar? Não, acrescentar pode acrescentar uma coisinha, né? Sim, eles falam que a gente julga o Papa, né, etc e tal. Porém, o único julgamento que nós fizemos é que tal pessoa não é Papa e por aí a gente trata como se a pessoa não existisse mesmo. Agora, eles não. Como eles reconhecem, por exemplo, o Bergoglio como Papa, então eles são obrigados a jogar o tempo todo. Muito bem observado. O juiz a gente só fez uma vez. Claro. Ele não é Papa, acabou. Fim de papo. Agora eles não, como eles reconhecem, eles são obrigados a julgar o tempo todo. A cada documento tem que passar pelo beneplácito da fraternidade para ser aprovado, né? Então, da fraternidade, da resistência, de certos grupos de leigos, como a Associação Cultural Monfort e por aí vai. Exato. Eles são obrigados a julgar o tempo todo. Então, quem julga o tempo todo o Papa é eles. Exato. Aí quem que é o orgulhoso, né? Quem que é o guru, né? Eles falam muito dessa questão do guru e da seita. Então, o comportamento sectário aí, na verdade, vem da parte deles. Porque, afinal de contas, se nós estamos certos quanto à questão da sé vacante, e eu acredito que nós estamos, porque nós estamos fundamentados na verdade católica, então, assim, nós estamos nos comportando como um católico se comportaria no tempo de sé vacante. Simples. Quer dizer, nós estamos perfeitamente católicos aqui. Impetrados na doutrina antiga. Né? Exato. E quem não segue isso está unido a um falso papa, é um cismático. É uma pessoa que está rompendo com a igreja, porque em vez de estar, imagina, um tempo de sé vacante, esperando por um papa, não é? Ele está já com um falso papa, ou seja, está se separando da igreja. Então, o nosso caso é muito claro, o nosso posicionamento é muito claro, muito objetivo. Agora, o deles que não condiz, porque eles têm um papa aí, mas é como se não tivesse. E o pior disso é porque, graças a isso, eles suscitam aquelas coisas antigas pré-Vaticano I, né? Eles vão ressuscitando tudo, eles vão falando mentiras protestantes de papas que erraram, e etc. Para manter essa posição deles. Exato. Então, agora eu poderia voltar aqui para o outono de 1979, se os senhores me permitem? Seja à vontade. Então, vamos lá. Então, uma bela tarde, não, brincadeira. Então, no outono de 1979, o Monsenhor Marcel Lefebvre emitiu uma declaração. Tá, isso tinha sido depois do Bear Hug, depois do abraço de urso de João Paulo II, do Monsenhor Lefebvre, no sentido de eles tentarem um diálogo, uma reconciliação, né, a fraternidade, eu digo, e a obra do Monsenhor Lefebvre com o Vaticano. Então, nesses intentos, o Monsenhor Lefebvre ele tomou a decisão de proibir que houvesse pessoas, sacerdotes na fraternidade, que omitissem o nome de João Paulo II no cânon da missa. Omitir o nome de João Paulo II no cânon da missa, ou seja, na parte da missa em que se faz menção ao Papa reinante, é a mesma coisa que uma declaração de sedevacantismo, ou seja, a pessoa não reconhece João Paulo II como Papa. E havia muitos sacerdotes assim na Fraternidade de São Pio X naquela época. O que aconteceu então? A partir daí, ele expulsa alguns sacerdotes da Europa, por se terem recusado a observar essa resolução. E na primavera de 1980, ele vai até os Estados Unidos com a mesma agenda, né? A ideia era expulsar aqueles que não mencionassem João Paulo II no cânon. Então, no decorrer das negociações, o que aconteceu era o seguinte, havia muitos padres, sobretudo na parte norte, no distrito norte americano da Fraternidade de São Pio X, que não mencionavam João Paulo II no cânon, inclusive aqueles 9 que em 83... Sim.
padre Antônio Secada fala que era comum Isso. eles no refeitório ali, falando de sede-vacantismo, coisas aceitas, dava Exato. aula, é uma coisa normal até 1980 que surgiu o termo sede-vacantismo. Exato, e nem se sabe bem de onde, né? Mas, de qualquer forma, tinha muitos padres, né? Na Europa também, mas no Distrito Norte da Fraternidade, que eram aderentes da posição sedevacantista, não mencionavam João Paulo II no cano. E aí, ali nessas conversações, como o Monsenhor Lefebvre viu que eles tinham fundamento, o Padre Tchekada, ele comenta que teve um momento que ele, conversando com o Monsenhor Lefebvre, ele disse, a liberdade religiosa é uma heresia? Ele perguntou para o Monsenhor Lefebvre. E o Monsenhor Lefebvre disse, sim, é uma heresia. Então, o Papa que ensina uma heresia, né? João Paulo II ensina a liberdade religiosa? Aí o Monsenhor Lefebvre disse, sim, né? Claro, o Vaticano II ensina essa heresia da liberdade religiosa. Logo, a conclusão, João Paulo II não pode ser um Papa. Né? E Monsenhor Lefebvre, então, ele vai responder da seguinte maneira, isto aqui é, digamos assim, a frase que funda o opinionismo. Eu não digo que o Papa não é Papa, mas eu também não digo que alguém não possa dizer que o Papa não é Papa. Então foi mais ou menos aí, dessas conversações, que se fez um certo compromisso. Como que é esse compromisso? Os padres da fraternidade, que são sedevacantistas, eles publicamente se apresentam como pessoas que reconhecem a Francisco, mas no cânon, que é uma parte que dificilmente um leigo vai perceber isso, né? É a parte que se fala em voz baixa, em que o sacerdote, como normalmente, né, em toda missa verdadeiramente católica, ele está voltado para o Santíssimo Sacramento, do altar. Então, ninguém vai ver, né, que na verdade ele não está mencionando o João Paulo II. Então, eles simplesmente seguiriam omitindo o nome de João Paulo II, mas publicamente, nas orações em voz alta e coisas assim, oficialmente reconheceriam. Então foi assim que nasceu o tal do opinionismo. Qual é a problemática desse opinionismo? Sobre isso escreveu um artigo Monsenhor Sembor, que era um desses aí também, ele esteve nesses acontecimentos aí, e ele acaba falando sobre essa questão a fundo, ele vai mostrar os erros dessa posição do opinionismo. Segundo ele, ela... Uma coisa, Sim, Diogo, diga. se me permite, Permito. a resistência católica até hoje é assim, né? A fraternidade também. A fraternidade também é assim. Também eu conheço padres da fraternidade que não mencionam o nome de Bergoglio no cânon e que, no entanto, oficialmente em sermões, por exemplo, reconhecem ele como Papa. Isso a gente tem também um detalhe que muita gente... É uma coisa bem sutil, assim, que Monsenhor Lefebvre, nos últimos anos, assim, ele não mencionava mais Papa tal, ele só falava o nome dele. Se você pegar os vídeos dele... Não, assim, interessante. Isso é uma coisa muito interessante de Monsenhor Lefebvre. Mas isso aí que o senhor está falando realmente em vez de indiferentismo religioso, é o indiferentismo papal. Assim, ó, indiferentismo papal, é isso aí. Então, é apenas uma opinião, né, dizem eles, uma opinião que pode ser verdadeira, mas como toda opinião, né, se a gente for estudar em filosofia a parte da criteriologia ou gnoseologia, a gente vai ver que uma opinião, ela não repugna, né, totalmente a uma outra opinião que lhe seja contrária, ela admite, tem um certo receio de poder estar errado. É uma simples opinião. Então ela pode ser provável, mas ainda assim não se descarta a possibilidade de haver uma outra opinião certa que mais tarde se prove como verdadeira. Estou aqui com um médico, né, o doutor Yuri. Então, doutor, os diagnósticos médicos nós sabemos que muitas vezes tem que ser assim. Não é mesmo? Não dá para você dizer assim, não, você tem isso aqui com certeza. É uma opinião que o senhor emite a partir do que o paciente apresenta, não é? Não sei se em todo caso é assim, mas em uma parte de casos, pelo menos, como é a sua prática, o senhor chega a um juiz infalível ou muitas vezes tem que fazer uma opinião, uma conjectura, um juízo que seja próximo? Quanto mais exames a gente faz, né, quanto mais a gente investiga, mais o nosso juízo vai ficando 100% certo, assim, daquela doença. Mas Sim. é uma analogia falho, né? Porque isso aí que a gente está vendo é um cadáver. Um cadáver é muito fácil você reconhecer um cadáver morto, né? Isso aí cheira heresia. Isso aí não está com a viva, não está respirando o ar puro da doutrina católica. Então, Sim. isso não tem nada a ver essa analogia, né? Exato, mas não é uma opinião na teológica. medicina também a gente tem
as coisas patognomônicas, que significa as coisas 100% certas. Uhum. Então a gente tem isso daí também. Não é uma analogia muito fidedigna, muito boa para se fazer. Uhum, entendi, perfeito. Então, e no campo aqui que nós estamos tratando, estamos falando de teologia. Então, eles dizem assim, a questão do sedevacantismo, ou se Francisco, ou se qualquer Papa pós-conciliar que aceita o Vaticano II, é Papa ou não é Papa, isso é uma questão apenas de uma opinião, né? Só que o problema é que nós não estamos, se eu digo assim que ele é Papa, ou que ele não é Papa, nós não estamos em nenhum caso, o Monsenhor Semberle vai deixar claro no artigo, é falando de uma coisa meramente provável que pode ser e outra coisa também pode ser de repente. Não, aqui nós não estamos falando de uma simples opinião teológica, né, que seria algo que, por não ter sido definido pela igreja, ainda é uma coisa livre para ser discutida, né? E há uma outra proposição, quem sabe seja verdadeira, mais do que essa minha opinião do momento, e portanto a gente pode discutir aqui tranquilamente, você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião, a gente não vai brigar por causa disso, né? Não se trata disso. Opiniões teológicas, muitas vezes, nós vamos encontrar sim na teologia. A teologia moral, se vocês forem ver, possui várias escolas de pensamento, né, e se discute muitas vezes qual que é a opinião certa, qual é a aplicação certa de determinado princípio moral. Então isso existe, mas na matéria em questão não existe essa questão de uma simples opinião teológica. O que nós temos é algo diferente, é uma conclusão ou certeza teológica, ou seja, um juízo derivado da revelação, tá? Que, embora não seja definido pela igreja, ele ainda assim é uma coisa que nos obriga em consciência, porque nos é ensinado pela igreja e também ensinado pelo consenso unânime dos teólogos. Então, tem certas coisas que tem esse nível de conclusão teológica. A resistência usa isso daí falando que a opinião do sedevacantismo é a opinião ainda menos provável. Ele fala assim, das várias opiniões, aí eu quero dizer, menos provável. Eu fico assim impressionado com a cara. É muita vergonha, é muita... E aí citaram teólogos com opiniões já caducas, né? De Soares e do Cardeal Beloit. Aliás, a opinião dos dois, inclusive, condenam a posição RR, viu? É bom deixar bem claro isso. Em que sentido? Se quiserem, porque para eles, porque para esses teólogos, é assim, né? O Papa não cai imediatamente, por causa da heresia. Uhum. Porém, enquanto a igreja não der uma sentença para ele, a pessoa é obrigada a obedecê-la mesmo assim. Com certeza. Até porque eles nunca pensaram que o Papa, nenhum teólogo católico nunca pensou que o Papa ele pudesse errar como doutor público, né? Assim, se pensou, é um pensamento minoritário, isolado e que já não pode ser defendido, né? Mas, assim, questão... Papa errar como doutor público, isso não existe como Papa. Essa opinião dos que São Roberto fala, a terceira opinião, é a pior de todas. É que reconhece o lobo no meio do arado das ovelhas. E o lobo ali está livre para matar. Essa é a opinião pior de todas, naquele livro lá do capítulo 30 do Leão Romano Pontífice. Impressionante, é a oposição dos RS. Exato. Diogo, se me permite colocar na mesa aqui uma objeção que... Por gentileza. Então, muitos utilizam a questão do cisma do Ocidente, né, para defender o pionismo, porque, por exemplo, o São Vicente Ferrer chegou a defender o antipapa da época, em detrimento, em oposição ao Papa verdadeiro. Isso. Mesmo assim foi santo. Ele se corrigiu, né, no final da vida, né, mas é uma prova, mas seria uma prova... mas nesse caso... Isso é uma posição razoável. Razoável. É o que eles vão dizer. Porque, olha, se eu tivesse um Papa para escolher, um Papa católico, eu escolheria. Vamos supor que estou no cisma aqui. Todos os três são católicos, eu escolho um aí. Não tem como saber, né? Ficou 29 anos ali, e aí ele se resolveu. Né? Tem gente ainda que ficou assim. Eles quebraram todas as coisas canônicas que existiam, né? Foi resolvido de uma forma... extraordinária, né? Mas ficou sem ter... Para mim, alguns defendem que ficou realmente sem Papa e aí depois veio o Papa mesmo. Que ficou
ficou esse tempo todo com um papa verdadeiro, porém com outros antipapas, né? Aí, Exato. naquela época não tinha, Exato. não tinha como saber quem era o verdadeiro. Então, mas a controvérsia nesse caso foi uma controvérsia com a questão de quem é o verdadeiro papa, por uma questão de eleição. Não se sabia se a eleição do primeiro tinha sido inválida ou válida. Então, isso gerou um conflito, porque havia sido feitas 2 eleições e cada uma tinha certos argumentos em favor da sua validade. Né? Então, ficou essa grande polêmica. É bom lembrar que os antipapas eram católicos. Todos eram católicos. Não, imagina, vamos supor que você está na Sínoda e tem um Bergoglio, aí tem ali o Paulo VI e ali o São Pio X. Você vai escolher quem? Olha lá, é muito fácil, né? Você escolher. Sim. Exato, mas no caso aí todos eram católicos e a discussão ela era sobre quem foi o Papa legitimamente eleito, porque aconteceram 2 eleições, na verdade depois teve mais uma num concílio que eles fizeram, que foi um concílio fracassado, se eu não me engano foi em Pisa, né? E assim foram 3 eleições, as 3 não tiveram a unanimidade dos católicos aprovando, então foi algo dúbio. Algo dúbio, e há uma discussão até hoje com relação de qual seria o verdadeiro Papa, embora a maioria favorece que é o da linhagem justamente de Roma, que foi eleito em Roma na primeira vez. Não é? Mas isso é uma coisa que dividiu os católicos realmente. Então, o que acontece é que trata-se, senhor Luciano, para responder essa questão, né, de uma comparação que não tem sentido, porque num caso você não tinha o problema de um Papa ensinando heresias publicamente, né? Então, que é um caso que aí fica evidente para o católico que não pode ser um Papa, que é o nosso caso. Ou expressando heresia, né? Se usar a linguagem do Carlos Zé. Isso, expressando, manifestando, né? Dando a conhecer, né? Assim, né? Fazendo ver a heresia. A gente pode usar muita linguagem aí para dizer a mesma coisa. Mas é isso, então, ali não tinha o problema do Papa herético, né? que é uma contradição de termos. Mas hoje em dia a gente tem, e é muito mais claro do que naquela época, com certeza. O Carlos Nogueira fala assim, é que o Papa não está querendo ser Papa, então por isso, enquanto ele não quer ser Papa, ele está lá, mas quando ele quiser ser Papa, aí vai ser tudo verdadeiro. É uma questão assim de botão, né? Ele aperta, né? A infalibilidade está em off, né? Desde o Concílio Vaticano II. Aí se eles apertarem o botão on, vai dar tudo certo, só que eles não querem. Sim. Então fica assim, né? Então vamos rezar. Mas tá bom. Tem aquela opinião, o que você acha dessa opinião, Diogo? do Papa Pai Mal? Do Pai Mal. Famosa, essa é famosa. Essa daí sim, então. A questão do Pai Mal é o seguinte, é uma comparação de coisas, é uma analogia, ela tem alguma semelhança, quer dizer, o Papa ele é o nosso pai, né? Ele é um pai espiritual, um pai na fé, só que existem diferenças, o papado também é um ofício. Aí, como um ofício, ele tem os seus requisitos, ele tem suas características próprias. Por exemplo, meu pai, quando ele fala sobre fé e moral, ele não é infalível. Não é? Então, tem uma diferença entre o meu pai aqui em casa, meu pai de sangue, né, e o Papa. O Papa, ele exercendo um ofício sob a assistência do Espírito Santo, quando fala sobre fé e moral, ele é infalível. O meu pai pode ser ruim. Mas meu pai também pode ser bom. Não importa, ele jamais vai ser infalível. Né? Ele não tem essa característica que é do Papa. Mas os dois têm algo em comum, sim, é verdade. Né? São, de uma certa maneira, pai. Só que, calma, é uma comparação apenas de coisas diferentes. Porque se você olha, você tem uma sucessão de papas. Né? E você não tem uma sucessão de pais na sua vida. A analogia está errada, um pai na só. verdade. É a pessoa que pegou a roupa do... É um estranho que entrou na casa, pegou a roupa do seu pai e está ali. Não é teu pai. Essa deveria ser a analogia deles. Eles já estão partindo do pressuposto que não importa que não dê nenhum sinal de que seja um verdadeiro Papa, né? Que ensine o erro, que promova coisas que são anticatólicas, etc. Ainda assim, o simples fato de ele ter sido eleito, é isso que eles querem dizer, né? Ele já é Papa. Quer dizer, aquilo que os americanos dizem assim, white smoke, valid pope. Né? Se você tem a fumaça branca, então é um Papa válido e não se discute mais o assunto. Então, o sedevacantismo, ele vai mais profundamente, vai dizer, não, isso não é suficiente. Porque para ele poder ser Papa, ele tem que ser católico. Entendeu? E na verdade, sim, se ele é Papa, ele é católico. Se ele é Papa, se tiver assistência do Espírito Santo, ele não só é católico, ele é o católico. Ele é a regra de fé dos católicos. Então, é uma outra história. Entende? Então, tem grandes diferenças. Pode eleger o de Macedo, que não tem problema, não. Né? Não. Vai ser Papa. Coloca a batina branca. Vai ser Papa. White Smoke, né? Se eles elegeram no conclave,
não vai ter problema nenhum. No máximo vai ter algum protesto, alguma coisa, mas está feito, né? Está consumado. Lembrando que assim, eleger um Edir Macedo e eleger o Bergoglio, mutatis mutandis, não faz muita diferença. Né? Ambos são hereges. Ambos são hereges. E talvez em algumas coisas o Bergoglio é muito mais herético que o próprio Edir Macedo. Eu não sei se o Edir Macedo já foi em sinagoga, se já deu medalha para judeus que negam o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que o Edir Macedo nunca chegou a esse ponto. O Bergoglio já. Entende? Então, tem assim, em certo sentido, Edir Macedo é melhor que o Bergoglio. O tempo dele imita uma sinagoga, né? Mas não chegou... Não, mas eu acho que é para seguir a Bíblia, né? Não sei. Acho que a ideia dele é seguir o Templo de Salomão. Bom, agora eu não sei também. Sim. Agora o senhor colocou uma coisa que talvez eles são, né? Seria dá uma boa disputa aí, quem que é o mais judeu dos dois, né? Mas tá bem. Senhores, deixa eu só avançar um pouco nessa questão, falar sobre os erros do opinionismo, tá bom? Porque só para a gente apresentar para os amigos aqui que estão nos ouvindo, aquilo que o Monsenhor Sember coloca muito bem, que eu recomendo, né, vocês aí acessarem também. Então, quais seriam os 5 erros principais dessa posição opinionista? Então, o primeiro é que ele põe a questão do Papa na categoria de uma mera opinião teológica, quando não é. Porque uma opinião, como eu disse, minha opinião, você tem a sua opinião, talvez a sua opinião seja verdadeira, mas essa é a minha opinião e não vamos brigar por causa disso. Mas na realidade não é assim. Quando uma pessoa é sedeplenista, ou seja, ela admite que Francisco é Papa, os motivos pelos quais ele admite isso são motivos que dão certeza. Não fica numa mera opinião. Olha, ele foi eleito, não é? Teve conclave, teve o reconhecimento do Colégio de Cardeais, ele aceitou a eleição, teve o reconhecimento depois de todos os que se dizem católicos por aí, né? Excluindo a gente, claro, mas todos os demais ali, até mesmo os ditos tradicionalistas da fraternidade, outros reconhecem ele como Papa. Então, isso são coisas que dão para essas pessoas sedeplenistas certeza. E uma pessoa que não é sedeplenista para eles, não é uma questão de opinião. Não, essa pessoa está errada, porque ela não reconhece o Papa. Então, muito objetivo, não se trata de uma opinião, se trata de uma certeza. E para nós, ainda mais. Para nós, ainda muito mais, por quê? Porque nós vamos mais profundamente que essas pessoas. Nós entendemos que para um Papa ser Papa, ele precisa ser católico, ou seja, para um Papa ser verdadeiramente Papa, ou seja, ele provar nos seus atos, pelos seus frutos, que ele é um Papa católico, como a Igreja diz que um Papa é, como um Papa tem que ser, não é pela sua própria essência, não uma questão de moral, de ele ser um bom Papa, não é para ser um bom Papa, é que se ele é um Papa, se ele possui esta qualidade de ser um Papa, então ele vai ensinar a verdade, ele vai estar sob a assistência do Espírito Santo, ele vai ser Cristo aqui na Terra quando ensina, quando governa, quando santifica. Então essa noção elevada, mas católica, realmente profundamente católica do papado, é que os sedevacantistas têm. E quando eles veem o Bergoglio, estão fazendo tudo ao contrário, quer dizer, tudo ao contrário, eles pensam assim, não, ele não está sob a assistência do Espírito Santo, isso não pode vir da igreja. Coisas não católicas não podem vir da Igreja Católica. Sim, não é? A gente tentou estudar, né, falar assim, talvez seja um Papa mau ainda é válido, mas vamos supor que ele só está fazendo escândalos, né, mas é heresia, ele está falando de heresia, ele está fazendo heresia em todos os documentos oficiais, públicos, toda hora, heresia para toda semana. Doutor, e como que o senhor sabe que é heresia? Isso não é uma opinião do senhor? Como é que o senhor sabe que é heresia? Onde que o senhor encontra que isso é heresia? Vamos lá, você pega o catecismo, começa com o catecismo básico lá, olha lá, sacramento, pega Amores Letícia, e você vai lá depois do sacramento, né, da comunhão para divorciar, você vai ver que se isso é possível. O que fala o Concílio de Trento, o que fala toda a igreja, todo mundo. Exatamente. E aí você vai comparar. Perfeito. Então não se trata, doutor, realmente de uma mera opinião, é uma certeza. O senhor tem uma certeza que isso não pode ser. E o senhor está fundamentado não no seu juízo privado. O senhor está fundamentado no juízo da igreja que já se pronunciou sobre essas coisas. E se alguma outra pessoa lá no futuro vier ensinar uma outra doutrina, a igreja nos garante, essa pessoa está fora, ela está fora da igreja, não é um católico de verdade, porque um católico tem que ensinar aquilo que a igreja, né, definiu, ensinou sobre essas matérias do matrimônio, da Eucaristia, etc. Então, muito bem. Bom lembrar que tem gestos que também denunciam, né, que pessoas simples conseguem constatar. Como, por exemplo, permitir culto à Pachamama dentro do Vaticano.
De fato. Não é uma heresia em si, porém é um gesto que mostra que ele não é católico. Uhum. Sim, como é que a igreja vai permitir culto idolátrico dentro do seu próprio terreno ali? Sim, e que ele não acredita que fora da igreja não há salvação. Né? Isso daí seria como, se a gente pegar o livro de São Roberto Bellarmino, seria suspeita de heresia, que aí sim, todos ali, os arcebispos, os bispos, iam fazer um concílio para ouvir do Papa essa suspeita de heresia. Beijar o livro do Alcorão, agora falar publicamente, ensinar, ele faz isso. O problema é que nós temos documentos oficiais. Nós temos documentos oficiais, realmente, que como o Vaticano II, como o Catecismo Novo, todas essas coisas novas, essa religião nova, né? A missa nova, sim. Tudo isso mostra, realmente, concretamente, que eles não têm fé. E uma aplicação dessa falta de fé deles, dessa apostasia deles, são todos esses atos que o senhor Luciano Takacs colocou, né, que é muito visível para as pessoas. Quer dizer, como é que pode um católico se unir a protestantes em oração? Como é que pode um católico ir numa sinagoga? Se ele acredita que só Jesus realmente, né, que é o verdadeiro Salvador, Senhor, Rei nosso, e que sem nosso Senhor Jesus Cristo nos pode salvar, e sem estar na igreja católica nos pode se salvar realmente. Então como é que pode uma pessoa católica permitir isso? Assim, vamos supor vamos supor que eu fosse numa sinagoga, né? Eu sou um católico, aí eu vou lá na sinagoga, bem, eu sou o Papa, aí eu vou lá na sinagoga. Então, a obrigação dele é dizer, convertei-vos à fé católica, fora da qual na salvação. Se ele fizesse isso, não ia ter problema. Ele tá lá com os... Tá lá na sinagoga, mas ele tá pregando, é igual São Paulo ia na sinagoga, mas não ia fazer economia. Né? São Francisco foi lá e deu um tapa na cara. Se fosse assim, aí sim, né? Agora, ele vai lá e dá beijinho, abraço, fala que todo mundo todos somos salvos. Tá, que isso? Pois bem. Então, sim, é isso mesmo. O Santo Afonso, no Setor de Moral, diz que não é pecado se um leigo ele entrar numa sinagoga por curiosidade e sair. Do tipo, entra lá, então é assim, então tá, então... mas Bergoglio faz muito além disso. Não, participar de uma cerimônia judaica. Né? Ele realmente participou de uma cerimônia judaica. Mesmo. Então não é uma curiosidade, é uma questão de vivência. Né? Ele fala que ele gostava, ele tem um discurso, né, que ele deu na sinagoga de Roma, que quando ele estava em Buenos Aires, ele adorava, né, celebrar ali nas festas judaicas, ele não perdia uma. Então, foi além de uma mera curiosidade. Bergoglio é o santo do sede-vacantismo. É ele que a mais conversão que ele não existe. Mais que o senhor, Sérgio. Ele torna óbvio, né, essa questão do sede-vacantismo. Então, senhores, como eu dizia, eles falam que uma opinião teológica não é uma opinião teológica, é uma certeza teológica. Todos os lados. Se eu sou sedeplenista, se eu sou sedevacantista, os dois lados dizem assim, não, você tem que acreditar nisso. Por quê? Porque a gente está partindo de princípios certos. Então não é uma simples questão de opinião. E depois, o segundo erro dos opinionistas, segundo o Monsenhor Sambor, é que ele torna o debate uma questão secundária para os teólogos. Então, na realidade, é aquilo que o doutor tinha falado, é uma questão de indiferentismo papal. Se ele é papa, se ele não é papa, não importa. Mas como não importa? Se nós temos um papa reinante, eu tenho que me submeter a ele, como um católico. Eu tenho que acolher sua doutrina, eu tenho que estar em comunhão com ele, em comunhão plena com ele. Eu não posso criar um apostolado paralelo, independente do Papa, independente do bispo, denegrindo, né, caluniando, entre aspas, porque no caso eles falam coisas que fazem sentido, mas justamente porque ele é um herege, não é um Papa, mas de qualquer maneira não poderia fazer isso se ele é um verdadeiro Papa. Né? Toda criatura, para ser salva, tem que estar submissa ao sumo pontífice, ao vigário de Cristo na terra. Isso é dogma de fé. Isso aí é a fé católica. E se eu entendo, por outro lado, que é uma questão certa, que nós estamos em ser vacante, então, a pessoa que está em comunhão com esse Papa, por exemplo, no cânon da missa e tudo mais, ele se torna um cismático. Por quê? Porque ele está se separando da igreja. Porque a igreja está aguardando um Papa verdadeiro. A igreja católica está aguardando esse Papa verdadeiro. E tem que aguardar. Se é ser vacante, é um interreino, a gente tem que aguardar. Não tem que ficar... adotando posturas não católicas, se unindo com não católicos. Então, nesse caso, não faz sentido, né? Seria a mesma coisa, seria condenável o comportamento de alguém que está em comunhão com o falso papa. Então, não é uma questão de opinião. Depois, temos um terceiro ponto aqui, né? Que ele confunde conclusão teológica com opinião teológica. Então, conclusão teológica, por exemplo, é aquela que o Dr. Yuri tinha colocado no começo. A igreja é coluna e fundamento da verdade. Logo, o Papa e os bispos não podem ensinar algo contra a fé.
não podem dar para a igreja uma disciplina, uma liturgia, por exemplo, ruim, nociva. Então, isso é uma conclusão teológica, é uma conclusão certa. Ah, mas isso não está lá no concílio X ou Y. Não importa, por quê? Eu estou partindo de uma premissa revelada por Deus que a igreja ensina, que o magistério da igreja ensina várias vezes, que a igreja não pode errar, o Papa não pode errar, etc, etc. E logo se segue que o Papa e os bispos não podem errar. Então, isto é uma certeza teológica. E se uma pessoa diz que não é assim, se uma pessoa diz que pode acontecer coisas como o Vaticano II, Missa Nova, coisas que são nocivas à fé, propostas pela própria Igreja Católica, ele está negando essa certeza teológica. Ou seja, ele está caindo num erro gravíssimo e cometendo um pecado gravíssimo. Então, não se trata realmente de uma coisa que seja opinião. Não é opinião. É conclusão certa que todo católico tem que defender. A Igreja não pode errar gravemente, como essa gente está fazendo. Se a igreja errasse, não teria diferença das outras seitas. Exato. E daí por que a gente vai falar que fora da igreja não há salvação? Né? Se a igreja não garante salvação, não dá segurança para as pessoas, que elas vão estar acreditando na doutrina de Cristo, vão estar fazendo as coisas certas para se salvarem, vai estar recebendo os sacramentos certos. Então, se a igreja não dá essa garantia, por que ela está pedindo tanto? Se a igreja pede muito, é porque ela dá muito? Não é mesmo? A igreja não vai enganar as pessoas assim. Se ela não é melhor do que as outras seis, por que ela vai dizer que fora dela não há salvação? Que tem que sempre estar unido a ela. Não faz sentido, né? Eu lembrei o Padre Hesse. Ele não é muito bem um pionista, mas eu vi uma sentença dele que é o pionista. Ele relegando a disputa de que, na época, né, João Paulo II é Papa ou não, ele diz que é algo que devia ser para o teólogo discutirem e fim de papo, e os leigos não se metem nisso. Mas isso tem um problema, porque ele cria um certo elitismo ali, né? Tipo, então, vão deixar para os teólogos, né, para os eruditos, não sei o quê. Só que a igreja não funciona bem assim. Porque se for assim, a gente só para um protestante que quer se converter, para ele sair do protestantismo, então ele tem que entender mais do que os teólogos. Mesmo que sejam os eruditos da seita dele. Não, então, mas virar um negócio. Sim, mas senhor Luciano, o pior de tudo dessa questão aí é que eles admitem, por exemplo, que a igreja pode ficar entre parênteses com relação à questão do Papa. Quer dizer, não, é uma questão que talvez pode ser, pode não ser, mas calma, você tem que tomar um lado. Você tem que tomar uma decisão. Porque se você tem um Papa ou não tem um Papa, faz toda a diferença. Então, assim, é uma questão que tem que ser resolvida. Não é uma questão qualquer. Sim. Por exemplo, a questão do bispo. A sua diocese, ela está com bispo ou não tem bispo? Você tem que seguir. Se você é um católico, onde está o bispo está a igreja. Então, assim, onde que está o bispo? Cadê o bispo? Então tem que ter o bispo. Se não tem, então não tem. Mas se tem, tem. Não existe essa. Eu vou ficar na dúvida. Não, deixa os teólogos discutir, então eu vou seguindo minha vida aqui como se não tivesse bispo. Não, se tem um bispo lá, você está agindo gravemente. Se você está ignorando o bispo. Então você está ignorando Cristo. Se você tem um Papa ali, você está agindo como se não tivesse Papa, você está ignorando Cristo. Então você não pode fazer isso. Temos dar importância, tem que ver ali. Será que aquele modernista ali que coloca a bandeira LGBT no lugar da toalha do altar, será que aquele cara é o bispo ali? Não, tem muita dúvida, né? Nossa, uma dúvida cruciante, uma questão de um especialista ali, tem que analisar. Não, tem. Exatamente. Então, é igual ao mundo moderno. Isso sim eu considero um subjetivismo, né? O mundo moderno daqui a pouco vai ser assim. Para você saber que o céu é azul, que a grama é verde, vai depender da comunidade científica. A comunidade científica tem que fazer uma reunião e aí eles vão ver lá se realmente a grama é verde, se o céu é azul, porque você não tem condições, pelo sentido, de saber a verdade. Você precisa do decreto o pior estatal. Disso é que quando eles fazem isso, eles vão impugnando as verdades que a gente já conhece. Né? Eles vão ressuscitando coisas que já foram definidas, né, no Concílio Vaticano I. Se o Papa é ou não, falando tudo isso. E pegando as propagandas protestantes, né, contra o Papa, e colocando como se fosse católico. O Denziger da Novo, aí, pós-Vaticano, colocaram lá, não é São Libério como que errou, que não é mais santo, isso, Honório. Isso. Documentos que eram tidos como apócrifos, falsos. Sim. Todas essas mentiras para sustentar essa posição deles. De fato, doutor, eles colocam esses mitos no Denziger, eles ressuscitam essas coisas que antigamente os protestantes, os jansenistas, todos os hereges colocavam, justamente porque, assim como os ditos tradicionalistas hoje em dia,
os modernistas não acreditam mais no Papa. Né? Isso para eles não é praticamente uma opinião, é uma certeza. Eles não acreditam mais realmente que o Papa é infalível quando ensina fé e moral. Então para eles é vantagem. E é vantagem também que nós comecemos a negociar. Vamos barganhar. Isso é apenas uma opinião teológica. Então, vocês podem defender que ele é Papa, um Papa que erra, um Papa que ensina heresias, e eu ensino outra coisa, mas nós não podemos cair nisso. E é por isso que o Monsignor Seymour também, no seu artigo, ele vai colocar assim na sua quarta observação, no quarto erro do opinionismo, é aquele de dizer assim, que pode sustentar-se qualquer dessas opiniões, porque a igreja não disse nada a respeito disso. Então, é um pouco aquela história do doutor que o senhor tinha me contado a respeito aí de um ilustre, um conhecido aí na internet, né, que ele falava assim, né, que Francisco, ele não é Papa moralmente, mas legalmente ele ainda é Papa. Né? Então essa ideia de que ele legalmente ainda é Papa. Então a gente ainda tem que reconhecê-lo como Papa porque ele foi eleito, etc, etc, etc. Mas aí nós temos um problema nessa opinião. Porque ainda que haja uma declaração da igreja a ser feita para que seja claro que ele não é um católico, que não é um Papa, ainda assim, moralmente, se eu sei que moralmente ele não pode ser Papa pelos seus atos, isso já é suficiente para qualquer pessoa ser moralmente obrigada a não reconhecê-lo como tal. O Monsignor Seymour explica isso quando ele fala da questão da nulidade matrimonial. Porque realmente, em certos casos bem específicos, a igreja ela concede que pode ter havido um matrimônio nulo, que houve algum defeito, não é? Algum impedimento ao matrimônio, e o matrimônio foi nulo. Bem, a igreja leva muito tempo, normalmente, para poder fazer a declaração da nulidade. Só que se os cônjuges, se marido e mulher, chega um momento que eles estudando a doutrina, de qualquer maneira, eles vêm ao conhecimento que o matrimônio deles teve um defeito e que eles realmente não são casados, eles são moralmente obrigados a não se comportar como se fossem marido e mulher. Eles não podem, mesmo que ainda a igreja não tenha declarado isso, o Monsignor Seymour deixa muito claro, ainda que não tenha declarado, eles são moralmente obrigados, antes de qualquer decisão, a evitar se comportar como marido e mulher, porque eles sabem realmente que não houve ali um matrimônio. Então é a mesma coisa, nós sabemos que Francisco não é Papa. Então, antes de qualquer declaração legal, se a gente entende o problema teológico, o problema doutrinal com relação ao papado de Bergoglio, ou então mesmo no caso ali da nulidade, você está moralmente obrigado. Então você não pode dizer assim, a igreja não declarou ainda oficialmente, então eu posso fazer o que eu quiser. Não! Você é obrigado a seguir o que a igreja ensina, né, sobre a questão do Papa, sobre a questão do matrimônio, e a sua salvação depende disso. Sim, o problema é que eles reconheceram e aí eles vão e fazem uma coisa nada de reconhecer ou resistir. Essa parte do resistir, tem um artigo aqui do Takaki que diz aqui o Papa Pio XII na encíclica Humani Generis, nem se deve crer que os ensinamentos das encíclicas não exijam por si assentimento sob a alegação de que o Sumo Pontífice não exerce nela o supremo poder de seu magistério. Entretanto, tais ensinamentos provêm do magistério ordinário, para o qual valem também aquelas palavras: quem vos ouve, a mim ouve. E na maioria das vezes, o que é proposto e inculcado nas encíclicas, já por outras razões, pertence ao patrimônio da doutrina católica. E essas questões já não podem ser tidas como objeto de livre discussão entre os teólogos. Como que age o RR, o que diz aqui o Takaki, né? Como que faz? Você fica selecionando encíclicas aí, né? Uma coisa interessante, a revista Le Sceau de la Terre, que é uma revista ligada aos Dominicanos de Avrillé, que eles são da Resistência, né? Na edição 90, eles publicaram, né, um artigo sobre a deposição do Papa, em que citam João de São Tomás. Mas curioso que o próprio João de São Tomás condena eles. Porque, olha só. Porque João de São Tomás... Isso era do próprio artigo. Olha, João de São Tomás. Ele disse assim: também na cátedra do Pedro deve-se tolerar um herético e um fiel, pois ele não poderá definir uma heresia ou um erro, e assim a igreja permanecerá sempre livre de heresia. Veja bem, o João de São Tomás disse que se tiver um papa infiel ou herético,
a gente deve tolerar porque ele não vai definir e ensinar o erro. Exato, com certeza. Ou seja, mas é o que Francisco está fazendo, né? Não, é que o que ele está falando ali, senhor Luciano, o que ele está falando ali é doutor privado. É assim, ó, assim, ó, ele é papa, o ensinamento dele como papa é católico, só que pessoalmente ele resolve aceitar, defender uma doutrina, por exemplo, no sermão dele, nos escritos dele. Ele defende uma doutrina, olha, eu sei que isso aqui é heresia, mas assim, ó, não... o meu posicionamento é esse e acabou. O meu posicionamento como teólogo privado é esse aqui, entendeu? Então isso seria um escândalo. E eles dizem, não, esse aí tem que ser deposto. Não dá para deixar uma pessoa dessa como papa. Sim. O interessante é que vem depois. João Santo Tomás, ele diz assim, ó: se ainda não foram declarados e depósitos de sua cátedra, os fiéis devem escutá-los e obedecê-los, pois conservam seu poder e sua jurisdição. Então curioso, é que João Santo Tomás é o teólogo favorito dos RR, né? Tanto é que o John Sosa, ele cita João de Santo Tomás para sustentar o argumento deles ali, no True or False Pope. Sim. Só que onde que João de Santo Tomás está defendendo reconhecer e resistir? Aí fica lugar. essa coisa, querem reconhecer um herege como papa? Boa sorte. Mas vai ter que obedecê-lo a si mesmo. Sim. Quer reconhecer igual como papa? Então vocês vão ter que obedecer o Traçando Custódios, vocês vão ter que ir à missa nova. As encíclicas, seguir as encíclicas e tudo mais. Mas o Bergoglio colocou a Pachamama, Estado de Lutero. Então, aí você guarda o silêncio obsequioso, tá? Bonitinho, porque ele é papa. Então, espera a declaração, espera a tal da declaração da igreja aí, vir, quem sabe, né? Daqui a uns 100 anos, não sei. Então, é interessante que eles preferem João de Santo Tomás do que São Roberto Bellarmino, que foi... mesmo João Santo Tomás condena eles. Exato. Sim. Não dá, não adianta. Porque é uma posição que não é católica. E daí é aquela coisa, né? O quinto erro do opinionismo, aqui a gente vai encerrando essa exposição do Monsieur Sembor, do artigo dele sobre o opinionismo. Não, o quinto erro é justamente esse, de dizer assim, não tem nenhum problema, não ofende a fé. Como que esse tipo de posicionamento deles, reconhecer e resistir, ou de manter como opinião essa questão do Papa, não ofende a fé? Como que uma opinião que não seja opinião sedevacantista não vai ofender a fé? Eu não entendo. Porque assim, se eu soubesse que a opinião contrária, a opinião sedevacantista não ofende a fé, não ofende aquilo que nós aprendemos sobre a igreja, sobre o Papa, então eu seria sedevacantista. Eu acho que é mais vantagem, assim, eu digo. Se não tem nenhum problema, se eu vou para o céu do mesmo jeito, não é menos dor de cabeça na minha vida, não teria nenhum problema. Agora, o problema é que ofende a fé. Então, isso é uma mentira. Então, os opinionistas, eles mentem quando eles dizem que você reconhecer Francisco como Papa, né, é uma coisa que não vai ofender a fé. Claro que ofende a fé, porque você ofende a fé na igreja como coluna e fundamento da verdade, você ofende a fé nas prerrogativas do Papa, você ofende a fé nessa questão da obediência que o senhor Luciano acabou de colocar, que de qualquer maneira, nós temos que seguir aquilo que o Papa determina, porque ele tem plena jurisdição. João de São Tomás afirma isso claramente, não é? Então, você vê que é uma coisa que ofende a fé. Então, coloque a mão nas consciências, aqueles que ouvem aqui ainda têm essa dúvida, né? Ainda são opinionistas. Então vejam, não é matéria de dúvida, é matéria de certeza teológica. E um católico ele não pode se sentir livre nesse quesito, entende? De não tomar uma posição clara sobre essa questão e assim ordenar a sua vida e as suas ações, suas atitudes a partir disso, não é? Inclusive eu já ouvi isso de sede-vacantistas, alguns sacerdotes aí que eu já ouvi isso daí. Pois faz toda a diferença. Que a gente não pode considerar, não sei se é válido, não sei se é válida a missa desse povo aí, eu não posso, não sei. Eu sou sede-vacantista, mas eu não sei, eu não aceito e tal. Não tem problema celebrar uma missa em comunhão com um herege público notório como Francisco, não importa se ele é papa, se ele não é papa. Então, esses são todos erros, né, que a gente viu aqui, que nasceu infelizmente no seio da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, e aquelas pessoas que têm alguma relação com eles, estão sob a sua órbita e influência, todos eles, infelizmente, né, pelo menos os mais diplomáticos, mantêm esse erro. Né, esse erro do opinionismo e do subjetivismo também, porque no fim das contas, se eles são opinionistas, eles vão dizer que isso é uma matéria apenas de discussão, né, de juízo privado de cada um, e a gente tem que esperar ainda, quem sabe, alguma declaração, alguma coisa. Então a gente viu que não é por aí. E eles vão acabar pecando contra o Espírito, impugnando a verdade conhecida,
e pecando contra o Espírito Santo. Nós esperamos que Deus nos livre disso, né? Esse negócio de guardar a declaração da igreja acho interessante, porque na nossa situação, quem é que vai fazer toda a declaração, né? Exato. E ainda assim, eu sei que a coisa está errada. Né? Eu não me obrigo moralmente a fazer o certo. Eu vou esperar, eu vou ser um irresponsável. Entende? Quer dizer, eu vou estar em comunhão em potencial ali, né? Com todas as notas de veracidade. Eu vou estar em comunhão com o herege durante toda a minha vida, se a declaração não vier. E vai ser assim a minha vida. Vai ser essa coisinha medíocre e inconsistente. Entende? Quer dizer, não tem cabimento isso. Porque se eu sei que está errado, que isso não condiz com a doutrina da igreja, a declaração ela tem que acontecer. A declaração ela tem que acontecer. Mas se não acontecer, o fato acontece. O fato existe. A gente vai esperar o Cardeal Tabre, não, o já Marques, o Brajavis. Não, pensa. A turma da pessoas que são piores, pessoas que são bem piores que o próprio Bergoglio. Não tem cabimento. Esperar eles se reunirem para fazer declaração. Ótimo, né? Boa sorte. Boa sorte. Vamos esperar sentados. Eu acho que eles estão esperando, sabe o que é? Ele fala assim, ó, eu sou herege mesmo. Tem que falar assim, ó. Eu defino né, para toda igreja que eu sou um herege, manifesto aí, quem sabe. Então, senhores, muito obrigado. Eu agradeço de coração aí pela participação de vocês, que lançaram muita luz sobre essa questão do opinionismo, do subjetivismo e essas controvérsias recentes a respeito desses assuntos. Agradeço, muito obrigado, e deixo aí os senhores com as últimas palavras aí, doutor Yuri. Quais são as considerações finais também, senhor Luciano? Sim? O que eu acho que assim, nosso sim, não. Que tudo que passa vem do maligno. Que as pessoas, a gente está dando tudo aí para vocês, todas as coisas, o caminho, todas as coisas que a gente está falando é verdade, é tudo baseado em documentos. A gente não está aqui por qualquer outro motivo, a não ser o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Perfeito. Eu acho que é isso. Senhor Luciano? Eu faço das palavras do Dr. Yuri as minhas também. E que a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa igreja está fundada sobre a rocha, né? Não sobre a areia. Então a gente tem que manter essa firmeza, né? E averiguar, né, o que é sim e o que é não, para a gente determinar qual caminho seguir. Porque quando a gente adota o pionismo, é como se qualquer caminho, é como se, tipo, tanto faz, né? Ver uma estrada bifurcada, eu vou seguir vou seguir por qualquer um dos dois porque não vai fazer diferença. Não, vai fazer diferença sim. Exatamente, um leva para o céu, outro para o inferno, né? Eu acho que é mais ou menos isso que ficou claro, e eu sinceramente, diante do que eu estudei, diante do que eu entendo da doutrina católica, e isso não simplesmente por uma busca pessoal, também com a ajuda de muitos sacerdotes tradicionais, pessoas muito sérias, né, muito fiéis a Deus, que buscam realmente seguir os ensinamentos da Santa Igreja. Então, diante de tudo isso, eu não posso pensar que haveria céu para mim. Se eu fosse covarde a ponto de ser um opinionista, se eu fosse pelo outro caminho, entendi? Eu não posso recomendar para o meu próximo, para você que está me ouvindo, assim, não, vai para qualquer lado. Se eu entendo que para mim, a salvação mesma, né, eu preciso seguir por esse caminho, pelo caminho de entender que nós estamos numa situação na igreja de ser vacante. Então, se eu disser para você o contrário, eu seria um cínico, e eu não amaria o meu próximo como a mim mesmo, e eu iria para o inferno, entende? Não tem outra... Sim. Isso não agrada a Deus, a mentira não agrada a Deus. Então, eu acho que... na verdade, é aquele famoso... Eles não querem... Porque uma vez que você assume o sede vacantismo, tem consequências, né? Você vai ter que largar a mão do respeito humano, as coisas boas que você tinha, a missa do lado de casa, vai ser missa longe, os padres estão longe, os sacramentos estão escassos, mas tudo isso, com o tempo você se adapta e você vai se sentir mais católico ainda e vai ver como que é a doutrina verdadeira sobre o papado, e as coisas se resolvem, clarinho, ficam claros, tudo fica claro. Exato. E quem está com a verdade, a gente sabe que Deus não vai faltar, né? Em auxiliar, em ajudar. A verdade, ela realmente liberta, não é? Ela nos dá a paz de consciência para que a gente possa agir com tranquilidade
e conduzir, né, a nossa família, nós mesmos, né, para um bom caminho. Então, é isso que nós recomendamos para vocês, que nós vivemos, nós recomendamos. E se precisarem de qualquer ajuda nesse sentido, se você, vendo esse podcast, tomou a decisão, né, realmente de posicionar-se de uma maneira católica em face a essa situação da igreja, entender que nós estamos em tempo de ser vacante, então pode contar com a gente está aqui para ajudar, também pode deixar nos comentários, pedir informações sobre como proceder, centros de missa, etc. Aqui no Controvérsia a gente sempre vai estar publicando coisas relacionadas a isso, está bem? Então, a gente vai se falando e buscando, né, juntos ser realmente católicos e enfrentar os problemas de uma maneira católica. Então é isso, eu agradeço imensamente a participação do Dr. Yuri Maria, também do senhor Luciano Takaki. Muito obrigado, senhores. Deus os abençoe. Nós que agradecemos. Deus os abençoe. Fiquem com Deus, e também os demais que estão nos ouvindo aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.